Pesquisa desenvolvida no Laboratório de Ecologia Vegetal da URGS ganha destaque internacional quantificando a capacidade de estocagem de carbono das florestas do sul do Brasil. Confira! Então, esse trabalho nos permitiu quantificar os estoques de biomassa nas florestas subtropicais aqui no sul do Brasil e também avaliar quais variáveis estão relacionadas a esses estoques. Para contextualizar, a biomassa é uma medida que combina, então, a altura da árvore, o diâmetro e a densidade da madeira. E quando combinada para toda a floresta, ela reflete a estrutura da floresta e o quanto a floresta tem de capacidade de estocar biomassa. De modo geral, trabalhos avaliando estoques de biomassa vinham sendo realizados principalmente nas regiões tropicais, como por exemplo na floresta amazônica, florestas na África, na Ásia e em algumas florestas temperadas do hemisfério norte. Aqui para o sul do Brasil, um trabalho estimando estoques de biomassa ainda não havia sido realizado. E é importante destacar que esse trabalho só foi possível graças a uma rede de pesquisadores que disponibilizaram seus dados para que nós conseguíssemos, então, ter uma ampla escala de avaliação para quantificar o quanto de biomassa as florestas aqui no sul do Brasil têm de capacidade de estoque de biomassa. Dentre os principais resultados que nós obtivemos estão que essas florestas elas têm uma grande capacidade de estocar biomassa, então elas estocam grandes quantidades de carbono, e essa biomassa ela é determinada principalmente devido a duas variáveis, as quais são a proporção de árvores grandes na floresta e também a variação anual de temperatura. A proporção de árvores grandes influencia positivamente os estoques de biomassa, ou seja, florestas que possuem árvores maiores, de modo geral, também estocam mais biomassa. Por outro lado, a variação anual de temperatura tem um efeito negativo sobre os estoques, ou seja, florestas localizadas em regiões onde há maior variação de temperatura ao longo do tempo, então uma condição de mais frio e mais calor ao longo do ano, elas estocam menos biomassa. E isso provavelmente está relacionado ao fato de que as árvores têm que desenvolver mecanismos para tolerar essa alta variação de temperatura e isso faz com que elas estoquem menos biomassa. De modo geral, a repercussão desse artigo ela tem sido bastante positiva, porque tem levado então para a população a importância da gente conservar as florestas e também tem mostrado a importância das pesquisas que nós realizamos na universidade pública. Então, são dois pontos bem positivos que esse trabalho tem proporcionado. E as principais mensagens que esse trabalho nos traz são de que nós precisamos conservar as florestas, precisamos manter áreas preservadas onde as árvores consigam então crescer, atingir tamanhos maiores e com isso estoquem mais biomassa ao longo do tempo. E também esse efeito negativo da temperatura nos acende um alerta do potencial efeito negativo das mudanças climáticas futuras sobre os estoques de biomassa. É esperado que, para o futuro, as mudanças climáticas levem a consequências como aumento de ondas de frio e ondas de calor. E se esses eventos se agravarem, se esses eventos acontecerem, então mais eventos de muito frio ou muito calor, isso pode impactar negativamente as florestas e o ciclo do carbono de modo geral. Então, essas são as principais mensagens que esse trabalho nos oportunizou encontrar. Um dos focos principais dos nossos trabalhos, das nossas pesquisas, é entender a comunidade de plantas. Como que essas comunidades variam, conforme variam as condições do ambiente, conforme variam as condições de precipitação, conforme variam as condições de temperatura, conforme variam as condições de umidade no solo ou de fertilidade no solo. Tendo esses modelos em mãos, conhecendo como que eles funcionam, a gente pode fazer projeções para o futuro. Nós sabemos que hoje nós vivemos num mundo onde a influência antrópica tem acarretado em mudanças climáticas globais. Tá? A temperatura está aumentando, eventos climáticos extremos são cada vez mais frequentes. E qual vai ser a reação, então, desse sistema? Esse sistema vai colapsar, esse sistema vai ser resiliente? Que características vão ser mais vantajosas? Que características vão ser menos vantajosas? A compreensão desses padrões
nos permite ter projeções futuras de como esses sistemas podem vir a ser alterados na medida que nós humanos estamos afetando o clima. Nós humanos estamos afetando a concentração de nitrogênio nos nossos solos, a concentração de fósforo nos nossos solos. Então, nesse sentido, nosso laboratório tem essa linha de pesquisa, que é essa compreensão mais geral do funcionamento dessas comunidades, do funcionamento desses ecossistemas. Além desses trabalhos que são mais observacionais, onde a gente estuda diferentes comunidades em diferentes regiões no espaço, nós temos parcelas permanentes, né? Nessas parcelas permanentes, nós avaliamos as mudanças no crescimento, na mortalidade, no recrutamento de árvores ao longo dos anos. Que espécies estão tendo mais sucesso? Que espécies estão tendo pouco sucesso e podem vir a se extinguir localmente? Tudo isso é de extrema relevância para entender o funcionamento dessas comunidades no local e para entender que serviços nós, pessoas, nós humanos, podemos perder. Uma outra linha muito relevante no nosso laboratório vem com a restauração de sistemas degradados, restauração de áreas que foram degradadas. Então, como nós temos um domínio desse conhecimento de como as comunidades se estruturam no espaço e no tempo, nós entendemos que nós podemos ajudar essas comunidades a se reestruturar a partir de um momento de degradação. O que é uma área degradada? É uma área que tinha um sistema natural, foi convertida, foi degradada por N motivos, né? E hoje talvez não consegue mais se recuperar, ou se recupera numa taxa, numa velocidade muito lenta. Então, a ideia da restauração ecológica é, a partir de ações de intervenção inicial no sistema, como plantio de mudas, semeadura de espécies nativas, dar um start e assistir, ajudar o sistema a retomar a sua trajetória de regeneração natural. Então, no laboratório nós também temos esses projetos que trabalham com a restauração, recuperação de áreas degradadas, tanto de florestas quanto de campos. Nós estamos no sul do Brasil e nós temos esse privilégio de ter tanto campos quanto florestas aqui no sul do Brasil. E esses campos e essas florestas muitas vezes precisam de um auxílio para se regenerar em situações de degradação, em situações de invasão de espécies, como muito ocorre nos campos nativos, né? E o nosso grupo tem focado também nesses trabalhos de base para levantar, para conhecer melhor as ferramentas que dão resultado mais efetivo para essa restauração desses ecossistemas.